Olá, paz do Senhor Jesus, esse é o seu canal Shekinah Web e hoje estou aqui para deixar uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. A Palavra do Senhor se encontra em Lucas capítulo 24, versículo 13. A mensagem da Palavra de Deus diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Essa mensagem fala de quando estavam dois discípulos do Senhor Jesus a caminho de Emaús. E eles iam conversando entre si, falando a respeito de Jesus, sobre o que havia acontecido com aquele que havia dito que é profeta, Senhor, que veio para trazer a salvação ao mundo. Mas eles estavam tristes, já sem esperança, pensando: o nosso Senhor morreu, aquele que disse que veio para nos salvar, o profeta poderoso, em obras diante de todos, morreu. E eles estavam pensando: agora onde está a salvação que ele disse que veio trazer para nós? Estavam tristes, estavam abatidos. E então Jesus se colocou ao lado deles, mas eles estavam sem entender. Eles não entenderam que ali estava Jesus. Pensaram que era um forasteiro e ele, os ouvindo conversar, perguntou para eles o que estava acontecendo, o que eles estavam conversando entre eles. E Cleófas disse: És tu um forasteiro em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Aconteceu com aquele Senhor, profeta poderoso em obras, que veio para trazer a salvação. Ele foi morto pelos principais dos sacerdotes, ele foi crucificado. Mas também ele disse: as mulheres que foram ao sepulcro no terceiro dia não encontraram o seu corpo, mas os anjos disseram que ele está vivo.
e eles não estavam entendendo, mas ali quem caminhava ao lado deles era o Senhor Jesus. Ele caminhava ao lado deles e eles não podiam entender, até aquele momento não haviam entendido que era o Senhor. Mas quando chegaram ao final daquele caminho, relata essa mesma mensagem da palavra de Deus, que ali então os olhos deles se abriram. Quando chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como se fosse prosseguir, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. E abriram-se-lhe então os seus olhos e conheceram, mas ele desapareceu. Ali eles entenderam então que era Jesus que havia caminhado com eles até Emaús, a aldeia Emaús, e eles antes não haviam entendido, mas quando ele partiu o pão e entregou a eles, eles entenderam que era o Senhor Jesus, entenderam porque eles sentiam arder os seus corações, porque era Jesus que estava ali. Nós vamos agora falar com o Senhor. Esse mesmo Jesus se encontra aí onde você está aí do seu lado, está aí para te ajudar, para te dar vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, peço perdão pelos nossos erros e falhas, que o Senhor continue com tuas mãos santas, tuas mãos de poder. Abençoa, Deus, cada vida, todos aqueles que estão acompanhando esse vídeo, onde está chegando, Deus, essa mensagem. Ó Deus, alcança cada vida, confirmando a bênção, o milagre, a vitória, confirmando, meu Deus, livramentos. No nome de Jesus, ó Pai, que aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, que possam entregar sua vida a Jesus. Aqueles que estão afastados, que possam se reconciliar. Alcança cada vida, realizando, Deus, uma grande obra em cada um, para a glória do teu nome. Peço para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar e deixar na descrição, deixar aí nos comentários, melhor dizendo, aí abaixo, o seu pedido de oração. Que Deus te abençoe.